Então, sou Aurita Munhaine, mas o nome, né, o primeiro nome é difícil, o sobrenome é um palavrão, né? E eu adotei o meu apelido em casa, Bita, uma família de italianos, então eu virei a Dona Bita. Sou carioca, flamenguista. Não tem botafoguense aqui não, né? Tá bom, então. Flamenguista do coração. Saí do Rio com 30, morei 35 anos em Porto Alegre, salve a Revolução Farroupilha, dia a dia do gaúcho, e estou aqui há 5 anos. Tenho uma formação básica de técnica em secretariado bilíngue, direito, pós em gestão, aqui em Floripa uma extensão em administração com foco em empreendedorismo. 48 anos de trabalho na área de secretariado executivo, instrutora de inglês, tradutora inglês-português. Mas eu fiquei velha, né? Eu ousei ter mais do que 50 anos, daqui a 15 dias farei 70 anos. Muito orgulho. Oxigênio, oxigênio. E aí, o que acontece? Estou falando para uma plateia aqui, que com certeza... Deixa eu pegar meu óculos aqui e ler um negócio aqui, galera. Eu sou uma geração baby... Eu sou uma baby boomer. O que é baby boomer? Boom é aquele barulho quando você faz uma coisa... deu um boom, né? Uma explosão. Baby boomers são as pessoas nascidas depois da Segunda Guerra Mundial, onde houve um boom de crianças com todos aqueles soldados voltando para casa depois de tantos anos de guerra. Então, as pessoas nascidas entre 1946 e 1964 são baby boomers. Eu sou uma baby boomer, nasci 100% analógica e, ao longo dos anos, tive que me tornar digital para poder sobreviver nesse nosso mundo. E eu não sei se vocês sabem, vocês aqui, deve ter gente aqui da geração X, que nasceu entre 65 e 1980, poucos. A maioria aqui, acho que é a geração Y, entre 1981 e 1996. Vocês são os millennials, a geração globalizada, porque foram os que nasceram dentro do mundo já totalmente globalizado. Vocês sabiam que o primeiro computador, ele levou 3 anos para ser montado, ocupava uma sala quase do tamanho dessa aqui, que eu fui visitar uma vez lá na PUC do Rio de Janeiro, era uma sala, um computador. E aí tinha uma linguagem de informática chamada COBOL, que nem existe mais hoje, eu acho. A internet surgiu em 1969. Foi uma coisa feita dentro da Guerra Fria pelos Estados Unidos, Departamento de Defesa, que tinha que se proteger, né, dos inimigos. Então, nasceu a internet. Em 1980, surgiu o primeiro sistema operacional DOS. A gente reclama, hoje eu sou uma das que reclama, você está num site, aí você dá um clique, demora 15 segundos para abrir, você já está puto, porque você está perdendo 15 segundos que você não podia perder. Aí, na minha época, a Dona Bita chega lá, primeiro computador, um 256, 356, nem sei como é que é. Hã? 486. Aí meu colega não me deu de mentir. Aí você sentava na frente, era um botão atrás do negócio que você ligava. Aí você pegava um disquete, que era do tamanho dessas 2 fichas juntos, que você introduzia naquela máquina, que aquilo era o sistema operacional. Era aquilo que ia fazer o computador funcionar. Aí você ia querer escrever uma carta, um memorando, uma comunicação interna, que você nem deve saber o que é. Eu tinha que tirar o disquete do sistema operacional e colocar o disquete do editor de texto, que na época, quando eu peguei o primeiro computador, era o Fácil, que seria o Word hoje, né? Aí estava na hora de fazer uma planilha, uma coisa de despesa e tal, tirava aquele disquete, botava o outro do Lotus 123, que é o primo pobre do Excel, né? Então era assim a vida de uma secretária numa empresa multinacional convivendo com computadores. E o que foi isso importante na minha vida? E eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou dizendo hoje, porque vocês vão chegar onde eu estou hoje. E o importante, gente, é a gente se preparar para o depois. E o que a Dona Bita costuma dizer?
Quando nós nascemos, todos nós, tem uma mochila que é acoplada nas nossas costas. E essa mochila vai crescendo, conforme a pessoa vai crescendo, ela vai se adaptando, se moldando ao teu corpo. E dentro desta mochila são colocadas todas as nossas experiências, as nossas vivências, os nossos aprendizados, os nossos sucessos, os nossos fracassos. Isso é o nosso conjunto de saberes. Vocês, têm umas carinhas bem jovens aqui, estão no momento de encher muito essa mochila. Porque se a minha mochila hoje está cheia e ela me ajuda a poder eu estar aqui, neste momento, falando com vocês, imagina o que vai ter na mochila de vocês quando vocês estiverem na minha idade. O potencial de conhecimentos e experiências que vocês vão acumular. Só que isso que a gente está fazendo aqui hoje, passar essa apresentação, isso já vai estar obsoleto, né? Que quando aquele menino... Que idade você tem? 16. Olha, quando ele chegar nos 70, o que já não vai ter mudado na caminhada dele? Só que ele está botando lá dentro da mochila dele. E aí, quando chegou com 60 anos, eu me tornei mentora. Porque eu descobri, e vocês vão descobrir isso ao longo da vida, que com 50 anos eu já tinha minhas 3 filhas, já estava quase sendo avó, então eu já tinha mentorado as minhas filhas, hoje eu já mentoro os meus netos, já mentorei os meus colegas. Vai dizer quem é que aqui não tem um amigo, um colega que não chegou perto. Cara, tô com um problema naquele negócio lá que eu sei que você sabe, você me ajuda? Ele vai ser o mentor dessa pessoa que chegou perto dele. E não tem idade para isso. Como é teu nome? Não, ele, o de 16 anos. Felipe, você já pode ter mentorado um coleguinha que chegou para te pedir uma explicação de uma prova de matemática, um problema, de uma coisa que ele não sabia. Porque o mentor faz um storytelling, uma contação de história. Diferentemente do consultor que chega na sua empresa com um monte de papel, segue aqui esse passo a passo e os problemas estão resolvidos. O mentor vai buscar lá dentro da mochila, dentro das experiências, dos sucessos, dos fracassos, como que eu vou poder ajudar o Igor? Porque ele vai me contar o problema dele. Eu sentar, Igor, o negócio é o seguinte, deixa eu pensar um pouquinho como é que eu vou poder te ajudar. Eu vou lá atrás, vou lá abrir a minha mochila, vou escarafunchar nas minhas experiências, as minhas vivências, que situação que eu vivi, de fato, que eu vou contar para ele. Eu não vou te dar a solução, tá? Eu não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. Olha, Igor, você sabe que quando eu estava lá naquela empresa, assim, assado, eu tive uma experiência mais ou menos parecida com a tua. Eu vou contar essa história para ele. E ele vai tendo os insights e vai tendo as... Puta que eu pariu, mas eu posso fazer exatamente isso que ela fez. É isso que eu estava precisando. Como é que eu não conseguia enxergar isso? Porque quando você está muito envolvido, às vezes, num problema, você não consegue achar a solução. E às vezes a solução está no problema. Só que você não consegue enxergar. Então eu quero pedir a vocês que todos vocês que estão aqui prestem muita atenção no que vocês vão colocar para dentro das mochilas de vocês. Porque uma coisa muito importante também... Gente, eu estou falando tremendo que eu estou com frio, está gelado aqui nessa sala. Uma coisa muito importante que eu tive que fazer, porque eu sou de um tempo em que as salas eram todas fechadas, eu era secretária, mas na realidade eu era uma anotadora de recado, passadora de informação para o meu chefe, que eu não tinha a menor autonomia, eu não tinha a menor autoridade com nada, eu não podia fazer nada, eu só levava dedo na cara e era chamada de um monte de coisa que se ele fizesse isso hoje ele ia preso. Eu acompanhei a queda das paredes, as companhias ficando abertas, o meu diretor-presidente sentado do meu lado, conversando. E eu vi aqui dentro do Impact Hub, a CAT, onde eu fui coordenadora de comunidade, 2 profissionais da mesma área, sentados um do lado do outro, com papéis e não sei o quê, compartilhando, dividindo planos, ideias, estratégias e projetos, sem o medo. Mas eu não vou mostrar para o Igor, ele vai roubar a minha ideia. Como é teu nome? Juan. O Juan, eu não vou mostrar para o Juan, ele vai levar meu negócio, vai ficar com o meu negócio, com a minha ideia. Não! E isso foi uma coisa que eu tive que aprender.
Porque tem verbos que todos vocês conjugam hoje, que na minha época acho que nem existia no dicionário. Cocriar, criar junto, que tesão que é. Olha, imagina o tesão que deve ter sido essa gente, junto, sentado, conversando, cocriando como é que ia ser esse ambiente aqui. Colaborar, cooperar, delegar. Quando que eu ia delegar para o Tiago uma coisa que eu achava que só eu podia fazer? Ele vai fazer melhor do que eu, vou perder minha posição? Como assim? Então, hoje em dia, vocês jovens têm mais essa coragem, têm mais essa forma de fazer as coisas mais abertas, mais as claras, mais sem esconder, sem egoísmo. Eu acho linda essa coisa de vocês de compartilhar, de cooperar, de dividir, de ajudar. Na minha época era tudo escondido, gente. O que eu sabia era guardar as 7 chaves. Deus o livre que ia contar para ele, ia pegar a minha ideia. Então, o importante é, eu tive que, quando eu comecei a trabalhar em empresas, que assim, eu comecei a trabalhar com 20 anos e meu chefe tinha 40. Com o passar do tempo, eu fui tendo a mesma idade dos meus chefes. Hoje, os meus chefes são no mínimo 30 anos mais novos que eu, na época que eu trabalhava ainda, né? O meu último chefe, lá para o governo americano, ele tinha 40 anos, eu já estava com 60. Meu chefe, eu respeitava ele, meu chefe. Porque vocês, hoje em dia, são altamente capacitados, muito jovens. Tudo acontece muito rápido na vida de vocês. Então, vocês chegam a cargos de chefia, de gerência, de coordenação, de supervisão, muito rápido. Isso tudo vai para dentro da mochila. Mas eu tive que tirar da minha mochila hábitos, maus hábitos, formas erradas de agir, de conduzir assuntos, ações. Por exemplo, na minha época, não havia tal da CNV. Todo mundo sabe o que é CNV? Comunicação não violenta. O meu chefe chegava para mim, ô sua ignorante, sua imbecil, aquela carta que você... Sim, senhor. Porque a gente não podia, a gente não tinha a opção de discutir. Era o chefe que era o todo-poderoso, ele sabia mais do que eu, na minha cabeça, né? Ele era um baita de um ignorante. Então, hoje eu posso dizer para o Igor, pá, cara, que negócio você fez lá, não bateu aqui no meu coraçãozinho legal. Vamos conversar melhor, vamos rever esse assunto. Comunicação não violenta, gente, botem isso para dentro da mochila de vocês o quanto antes. Isso é muito importante, porque você não cria autoridade sendo grosseiro, sendo estúpido. Pelo contrário, você adquire valor e importância para as pessoas sendo honesto, sendo sensível. Eu tenho um neto de 13 anos, que outro dia estava chorando lá, meio magoado, se escondendo. Assim, por que tu chora? Por que tu está se escondendo? Ah, porque tu sei que eu sou assim. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Não esconda a tua sensibilidade. Porque tem que ser muito homem para mostrar que está sentindo, que está magoado, que tem sensibilidade. Quem foi que disse que o homem não pode ter sensibilidade? Que não pode chorar, que não pode se emocionar? Então, não escondam os sentimentos, sejam autênticos, sejam naturais, mas não esqueçam de botar para dentro da mochila o que é essencial e tirar aquilo que está te atrapalhando. E se está te atrapalhando, não vai te fazer relacionar bem com as pessoas. Então, a renovação da mochila é essencial. Então, eu me tornei mentora aos 60 anos, tive que fazer essa análise, essa viagem para dentro de mim, para corrigir muitos maus hábitos, que eu sempre fui muito mandona, sou ainda, mas hoje eu mando mais devagarinho. Entendeu? Aprendi a mandar de uma forma mais suave. Então, assim, estou falando para pessoas muito mais jovens do que eu, e eu espero que vocês aproveitem isso que eu estou falando, coloquem isso para dentro, pensem para dentro, pensem na mochila. Puta que pariu, minha mochila está pesada, deve ter alguma coisa esquisita aqui que não está dando certo. E vocês vão observar, que é uma coisa que eu não fiz, na época, quando a gente é jovem, a gente não presta atenção em muita coisa. Quando você está em algum lugar, em alguma situação, que você vê que a coisa está difícil, que tem um relacionamento que está meio encrencado, para, respira e pensa, puta, será que eu estou tirando a coisa certa de dentro da minha mochila? Será que eu estou usando a estratégia certa? Será que estou sendo a pessoa legal que eu devo ser com os outros? É isso aí.